Então vamos retomar aqui a nossa série de vídeos que tem o título de Lições do Mundo de Hoje para o Mundo de Amanhã. E esta é a segunda parte. É um exercício que eu estou fazendo aqui de pensar e refletir sobre o tempo em que estamos vivendo hoje. De certa forma, eu não posso ignorar o tempo que eu vivi lá atrás e o tempo que eu imagino que os meus filhos viverão no futuro. Me permitam aqui retomar uma leitura que eu fiz nos idos tempos. Eu estava ainda fazendo o curso de letras português-francês lá na Faculdade de Ciências Humanas da então Universidade Católica de Minas Gerais, hoje é PUC-MG. E de certa forma a minha turma, exceção do IPUC, o pessoal da engenharia que já estava lá, minha turma foi a primeira turma que foi lá para o Dom Cabral, né, que era o antigo seminário, onde hoje está o campus da PUC. E era naquela época só tinha uma linha de ônibus praticamente para lá. E era uma viagem, aquilo, de um mundo para outro. Não só na distância, eu saía do centro ali de Belo Horizonte, nós saímos ali, pegava um ônibus ali na Avenida Amazonas, entre ali a Tamoios e a Curitiba, se não me falha a memória. E o campus lá era praticamente uma área rural quase naquele tempo. Foi num contexto assim, ainda vivendo esse tempo, em que esse livrinho aqui caiu nas minhas mãos. Na verdade eu comprei, eu não me lembro bem se foi na livraria da editora Vozes ali atrás da igreja São José, ou se na Pax que ficava ali na Afonso Pena, ao lado do Café Nice. Esse livrinho, essa edição aqui é a edição original que eu comprei naquela época. Ele está um pouco, digamos assim, maltratado pelo tempo e por algumas das minhas mudanças, mas ele está inteiro aqui. E dele eu vou pedir licença para recorrer a apenas dois pequenos trechos, dois pequenos parágrafos. Esse livro, ele é um livro do professor Lauro de Oliveira Lima, que era um conhecidíssimo estudioso da educação no Brasil. E o professor Lauro de Oliveira Lima, nesse livrinho, ele vai tratar daquilo que está no título do livro, Mutações em Educação segundo McLuhan. McLuhan era um pensador naquela época extremamente avançado de ideias e de, aspas, quase profecias para o mundo futuro. O professor Lauro de Oliveira Lima, ele resolve pensar a educação com base nessas propostas inovadoras e nessa análise inovadora do McLuhan. Eu vou citar apenas dois pequenos trechos. Esse livro aqui, essa edição é de 1971 e ele se refere a um livro do McLuhan, evidentemente, bem anterior a essas suas reflexões. Aspas, haverá um dia, talvez este já seja uma realidade, lá em 1971, em que as crianças aprenderão muito mais e muito mais rapidamente em contato com o mundo exterior do que no recinto da escola, fecha aspas. O professor Lauro de Oliveira Lima extrai essa citação do McLuhan. E eu vou para a segunda aqui, mas e vou parar só com essas duas aqui nesse livrinho. É porque elas têm tudo a ver com isso que eu estou pretendendo conversar e refletir aqui nessa série de vídeos. Abre aspas. As escolas dispensam mais e mais energias diversas
preparando os escolares para um mundo que já não existe. Lá em 1971, o professor citava esse trecho do McLuhan, que é, portanto, anterior. Nós estamos falando aqui, portanto, do final da década de 60, as reflexões do McLuhan. E nós estamos aqui fazendo essa série de vídeos em pleno século XXI. Eu gravo essa segunda parte aqui no dia 5 de junho de 2020. Eu vou pedir licença para retomar também uma outra citação aqui de um outro livro que tem tudo a ver também com essa série de vídeos aqui. É esse livro aqui que também é a minha edição comprada na época. Esse livro é do Eugene Schwartz, eu acho que é assim que se pronuncia, e tem o título A Inflação da Técnica, o declínio da tecnologia na civilização moderna. Esse livro aqui é de 1975. E aqui, esse sim, eu comprei lá na livraria Pax, que ficava ali, quase na Praça 7, ao lado do Café Nice, onde ali eu encontrava sempre os livros que eu pretendia e quando não tinha, eles eram encomendados para mim. Bons tempos. Gostava de ficar ali, naquela bancada enorme de livros que tinha, folheando, olhando. Aquele tempo era possível, né? Os livros ainda não vinham envelopados em plásticos. Então eu vou destacar aqui também desse livro apenas um pequeno parágrafo. Nesse livro, o Eugene Schwartz faz uma reflexão um pouco pessimista da evolução da tecnologia. Isso ele está falando aqui, a edição brasileira é de 1975. Olha, se vocês estiverem escutando os cachorros latir aqui, cachorro aqui late para todo lado e eu peço desculpa, mas senão eu não consigo gravar. Diz Eugene Schwartz, numa sociedade tecnológica, verifica-se o paradoxo de que quanto mais problemas se resolvem, maior é o número de problemas que ficam à espera de solução. Pouquinho mais adiante, os problemas proliferam com mais rapidez do que a possibilidade de encontrar soluções para eles. O resíduo de problemas derivados de quase soluções se acumula mais depressa do que as soluções que podem reduzir o resíduo. Esse é um pequeno trecho aqui do A Inflação da Técnica, do Eugênio Schwartz. Beleza? Eu vou destacar aqui agora 21 lições para o século XXI, esse que chama o desafio tecnológico. E ele diz então, o gênero humano está perdendo a fé na narrativa liberal que dominou a política global em décadas recentes, justamente quando a fusão da biotecnologia e da tecnologia da informação nos coloca diante das maiores mudanças com que o gênero humano já se deparou. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que o Eugênio Schwartz dizia lá no seu livro lá da década de 70. E, de certa forma, com aquilo que McLuhan disse na final da década de 60, que eu citei aqui também. Em que essas análises se juntam nesse pequeno parágrafo? Eugênio Schwartz dizia que a tecnologia, que os avanços tecnológicos seriam incapazes de solucionar os nossos problemas, os nossos grandes problemas humanos. E ele dizia isso porque a cada inovação tecnológica, cada invenção nova, essa invenção solucionava um determinado tipo de problema nas mais diversas áreas e criava outros e deixava o resíduo de outros problemas.
Isso é o que pensava em síntese Eugênio Schwartz lá nesse livro. Aqui, embora colocando em termos de interrogação, de questionamento, o Harari, que todas as nossas mudanças que virão, já estão em andamento, elas serão fortemente marcadas por esses dois fatores, a biotecnologia e a tecnologia da informação. Mas, na verdade, a união desses dois fatores. Gostaria muito que vocês opinassem. Recebi e fiquei muito feliz com o retorno de algumas pessoas, né, que assistiram o vídeo anterior, que se mostraram interessados. Lógico que eu sei e tinha consciência que isso não vai interessar muita gente, mas me satisfez saber e ter esse retorno daqueles que se interessaram. Não importa muito o número de pessoas que vão visualizar esses vídeos ou que vão se dispor a conversar sobre o assunto deles. Me importa se alguns se interessarem, já é o suficiente. Meu desejo é de trocar ideias, de conversar sobre isso. É um tema extremamente complexo, difícil, mas eu, por minha própria natureza, sempre fui uma pessoa inquieta. E os livros, ao longo da minha vida, tiveram influência decisiva na minha formação. Não é diferente agora com esse livro do Harari. E isso não significa que eu concorde ou que eu tenha a mesma linha de pensamento dele. Não é isso. Livros não foram feitos para a gente seguir ao pé da letra, mas para a gente refletir. Ok? Então, até o próximo.